Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Certo, eu sou o professor Rafael e estamos dando início aqui à nossa sexta e última videoaula do curso, da matéria de permutadores de calor. Certo, de maneira que, relembrando a nossa quinta e penúltima videoaula, nós falamos exclusivamente sobre isolantes térmicos, certo? Falamos de tudo, o que são, por que existem, para que servem, certo? Não falamos exatamente, de características particulares de cada isolante, mas falamos de muito conceito, muita ideia de aplicabilidade, de formas de aplicação de elementos que compõem o sistema de isolamento térmico, certo? De maneira que hoje, nessa nossa sexta e última videoaula, vamos começar ainda em isolantes térmicos, porém falando de saúde e segurança, certo? Saúde e segurança em relação aos nossos isolantes térmicos. Acompanhe a minha apresentação, senhores. As várias propriedades dos isolantes térmicos relativas à saúde e segurança incluem incapacidade de suportar vermes e insetos, ou seja, o isolamento térmico ele não pode estar aqui, com capacidade de abrigar esse tipo de vida. Imunidade aos perigos de incêndio, como é aquela incombustibilidade, que ele não pode se tornar um combustível em altas temperaturas ou até mesmo exposto a chamas. Imune às pessoas quanto a partículas que possam causar irritações na pele, ou seja, uma pessoa ela tem que ter acesso a esse material sem nenhum tipo de dano físico ou químico. Imune quanto a vapores ou pó que possam afetar as pessoas, certo? E imunidade quanto a putrefação, odores e envelhecimento, certo? Ele tem que ser resistente a esse tipo de intempérie, esse tipo de causa, certo? Agora, falemos aqui sobre variáveis de construção e operacionais. Construção. O trocador de tipo duplo tubo, aquela de dois feixes tubulares, é basicamente composto de sem sistema de absorção de dilatação térmica entre os tubos. As duas extremidades do lado do casco serão soldadas ao tubo, Essas extremidades a qual se refere são soldadas um ao tubo do outro. Com o sistema de absorção de dilatação térmica, as duas extremidades do lado do casco serão soldadas ao tubo, porém, terá uma junta de dilatação do lado do casco, certo? Uma das extremidades do lado do casco será soldada ao tubo e a outra estará livre, com um sistema de premigachetas, certo? Esse tipo de construção não permite limpeza mecânica do lado do casco, devido à impossibilidade de desmontagem, Se for soldado, você não vai cortar para limpar. Uma das extremidades do lado do casco será soldada ao tubo, certo? Um dos lados vai ser soldado e a outra vai estar livre com um sistema de premigachetas. O que significa que esse tipo de construção não vai permitir limpeza mesmo, certo? Uma das extremidades do lado do casco será presa ao tubo por meio de flanges, certo? Uma das extremidades do lado do casco. E a outra estará livre, com o sistema também de premigachetas. Esse tipo de construção é feito quando é permitido o uso dos flanges das conexões do lado do tubo rosqueados e haja necessidade de desmontagem total para a limpeza. Bom, aí sim, uma conexão flangeada, nós vamos poder, por meio do rosqueamento, desmontar e fazer a limpeza mecânica dos componentes. Observações gerais sobre a construção. No momento em que o trocador de calor é exposto às condições operacionais em função da diferença de temperatura existente entre o tubo e o casco, fica este sujeito a tensões oriundas da dilatação térmica correspondente. Caso essas tensões não ultrapassem determinados valores admissíveis, é possível construir-se um trocador de calor em que construtivamente toda a dilatação térmica não é compensada através de elemento construtivo adequado. Ou seja, se essas tensões não ultrapassarem os valores admissíveis,
você vai ter ali um permutador, né, um trocador, que não vai necessitar aqui, né, de elemento construtivo adequado para compensar a dilatação. A própria estrutura mecânica do material ela vai suportar, vai comportar de forma adequada. Caso, no entanto, esses valores ultrapassem os valores de tensões, haveria a necessidade de que a dilatação térmica seja compensada conforme os tipos de construção, certo? Caso ultrapasse os valores. Em função das observações aqui feitas, é muito importante que, quando em operação, sejam considerados os limites de diferença de temperatura máximos admissíveis, certo? Então, é necessário que haja explicitamente, né, exposto esses limites de temperatura admissível. Para efeito de cálculo da necessidade ou não de um sistema de absorção térmica, é considerada a seguinte condição: fluido quente entrando ou saindo com a mesma energia térmica em um trocador de calor, instalado a uma temperatura de 20 graus ambiente, certo? Se as tensões térmicas desse cálculo não forem superiores às tensões máximas admissíveis, não será instalado qualquer dispositivo para compensações da dilatação térmica. Bom, para a instalação correta do trocador de calor, devem estar prontos alguns preparativos, como, por exemplo, as fundações ou os pontos de fixação previstos para a instalação do mesmo, certo? As fundações, senhores, em qualquer tipo de construção, elas são ideais, elas são importantíssimas, são imprescindíveis, certo? Pois é ali onde o equipamento vai se repousar e garantir ali a sua estabilidade. O equipamento deve ser instalado firme e isento de vibrações, sendo que, nos casos onde a operação prevê, por exemplo, resfriamento de gases comprimidos, não é recomendável a utilização de calço, bem como cunhas soltas de nivelamento, certo? Não são recomendáveis porque eles, em contato com esse excesso com essa ausência de calor, né, vão se tornar materiais frios e a longo prazo vão se tornar quebradiços. Caso o trocador de calor seja fornecido pressurizado com gás inerte, antes do início de qualquer trabalho de instalação, deve ser realizado um procedimento de despressurização através dos respiros e drenos correspondentes, certo? Para alívio de tensão. O controle dessa pressurização deve ser realizado através da leitura correspondente. Após isso, o manômetro e as tampas de vedação dos bocais podem ser retirados. Caso os fluidos que circulam pelo trocador sejam mantidos em circulação por bombas, o trocador de calor deve ser instalado o mais próximo possível da conexão e da pressão da bomba, de modo a evitar qualquer problema de cavitação, certo? Que é aquele choque de ar, né, nas pás das bombas, certo? Então, se é um fluxo forçado, um fluxo gerado por bombas, esse permutador deve ser instalado o mais próximo da conexão de pressão, certo? Para que não haja problemas com cavitação. No caso de trocador de calor onde haja possibilidade de remoção do tubo, a instalação deve prever o espaço necessário para a remoção do mesmo, ou seja, o comprimento do feixe mais 1 metro no mínimo, via de regra, certo? Você tem que ter um feixe, certo? Tem que considerar com relação ao tubo do casco, o comprimento do feixe mais 1 metro de gordura aí, certo? No mínimo. Após a fixação do trocador de calor, os parafusos de todos os flanges devem ser reapertados, obedecendo sempre uma sequência cruzada de aperto. Essa sequência que nós já vimos em tubulação, senhores. No caso de trocador de calor com prêmio-gachetas, os parafusos deste devem sofrer aperto adequado. Somente após o reaperto de todos os parafusos do trocador devem ser conectados às tubulações, certo? Ou seja, todos os parafusos do casco em relação ao espelho fixo, né? Aí, após isso, devem ser conectados às tubulações. Para o aperto das tubulações, deve ser observado que forças transversais ao eixo de conexão são extremamente prejudiciais em muitos casos e impossibilitam uma vedação correta da conexão, ou seja, deve-se evitar o parafuso, inclusive ele não deve estar enjambrado, ele deve estar perfeitamente encaixado para que o rosqueamento seja feito de forma total.
Eventuais conexões colocadas do lado do casco na parte sujeita à dilatação térmica devem ter caráter elástico, prevendo o deslocamento do casco, certo? Então, caráter elástico por quê? Porque se ele tiver um caráter plástico, a deformação causada pela dilatação térmica ela não retornará ao seu estado inicial, fará com que o sistema, com que o material não retorne ao seu estado inicial. Portanto, deve ter caráter elástico, porque afinal de contas nós já sabemos que deformações elásticas, certo? Deformações elásticas ocorrem de que forma? O material sofre a dilatação, certo? E volta ao seu estado normal. A partir do limite elástico vem o escoamento e a partir daí vem a deformação plástica, que é aquela deformação que não causa ainda assim uma ruptura, porém causa uma danificação permanente no seu material. É recomendável que durante a instalação seja observado um acesso adequado aos drenos e respiros, certo? Eles têm que ter fácil acesso até mesmo para uma urgência em desobstruí-los, por exemplo. Durante os trabalhos de montagem deverão ser tomados os cuidados necessários para que não haja penetração de corpos no interior do transmissor, certo? Entrada em operação. Antes da entrada em operação, nos casos em que o fluido circulante e líquido deverão ser parcialmente abertos, os respiros adequados de forma a permitir a evacuação dos gases, certo? Esses respiros, antes da entrada do fluido, devem ser abertos, né, esses respiros, para que haja a circulação do ar ali, o respiro, né, e com a evacuação desses gases. Caso o trocador de calor seja fornecido com alguma substância protetora, a mesma deverá ser removida antes da lavagem com os adequados solventes. A drenagem durante o processo de limpeza pode ser realizada em posição adequada na tubulação ou mesmo nos drenos instalados no casco do trocador, certo? Esse sistema de drenagem durante a limpeza, certo? Ele tem que estar ali sendo feito de uma forma adequada, nos pontos certos, certo? Mesmo nos drenos no casco, certo? Tem que ser de preferência aqui, ó, nos drenos. Recomendamos que o trocador de calor em todas as suas conexões seja provido de válvulas, de modo a possibilitar quaisquer trabalhos ou até mesmo a desmontagem do trocador, sem a necessidade de que a linha toda seja para tanto drenada. Ou seja, você simplesmente fecha de um lado, fecha do outro, retira aquele material que ficou nessa interseção e a partir daí você opera da forma que quiser no seu permutador. Para a entrada em operação, o trocador de calor deve ser inicialmente inundado, conforme já descrito, com o fluido refrigerante, certo? Ou seja, deve ser totalmente preenchido pelo fluido, não pode estar vazio. Após a total drenagem das bolhas de gás, os respiros correspondentes devem ser fechados, ou seja, entra todo o fluido refrigerante e elimina-se toda a possibilidade de ar, de gás que esteja ali dentro. Após isso, deve ser iniciado o mesmo procedimento para o fluido a ser resfriado. No caso em que a temperatura de entrada do fluido a ser resfriado seja superior à temperatura do fluido refrigerante, nas condições de trabalho, evidentemente, devem ser tomadas todas as precauções necessárias para que nunca o fluido quente flua pelo trocador sem que o fluido de resfriamento esteja em circulação, certo? Há necessidade da troca. O fluido quente ele não pode atuar ali sozinho. Nos casos em que a pressão de projeto de um determinado lado do trocador seja extremamente, superior à pressão de projeto do outro, devem ser previstas pelo menos válvulas de segurança na linha de fluido de menor pressão, certo? Então, são válvulas de alívio, né? Como todos já podem perceber, que devem ser instaladas de preferência na linha do fluido de menor. Falemos agora, senhores, da limpeza. A necessidade da realização da limpeza nos trocadores é anunciada geralmente pela perda da performance do mesmo, certo? Quando começa a haver então muitas incrustações. Como os agentes desse efeito dependem do grau de sujeira de ambos os fluidos atuantes, não é possível formular-se uma diretriz geral para os intervalos de limpeza. Quando da limpeza, o trocador deverá ser retirado de operação. Óbvio que ele tem que estar fora de operação, né, para que seja desmontado e limpo.
Desde que as camadas não estejam extremamente agregadas aos tubos, é possível remover uma quantidade satisfatória dessas através de limpeza mecânica, ou seja, limpeza direta, né? Combinação de jatos de água com escova de nylon. Para camadas cuja aderência é mais interna, como por exemplo incrustação de carbonato de cálcio, é recomendada uma limpeza química, né, com ácido sulfúrico fraco, de aproximadamente 0,5% de H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico, que conforme a camada de incrustação deverá ser aplicado com frequência maior. Entre cada aplicação, o equipamento deve ser lavado com muita água limpa, ou seja, fez o processo de limpeza química, posteriormente vem o processo de limpeza física, né, com muita água limpa. Após a remoção da incrustação, é recomendável a utilização de uma solução de bicromato de sódio, composta por 7% de bicromato de sódio 207 e 9% de ácido sulfúrico, a qual tem efeito ácido. Agora vamos falar do procedimento geral para montagem e desmontagem do conjunto de trocador de calor. A desmontagem do trocador de calor deverá ocorrer quando da necessidade da realização da substituição das gachetas ou então para a limpeza periódica. Partindo-se da premissa que o equipamento está colocado fora de operação e totalmente drenado, deve-se iniciar o procedimento de desmontagem do mesmo. Para tanto, devem ser soltos os parafusos de fixação das curvas de conexão entre os tubos e os cascos, certo? Entre os cascos. Então já sabemos que somente é permitido manutenção em permutadores que estejam fora de operação, certo? Aí a partir daí ele deve ser colocado fora de operação, né? E totalmente drenado para que nenhum resíduo fique presente ali. A desmontagem deve continuar soltando os parafusos do flange que prende o tubo ao casco e desenroscando o flange do lado do tubo que finalmente estará livre para ser movido. Para a montagem, deverá ser feito o processo inverso, tomando-se a atenção de se colocar os cascos, tubos e curvas nas posições originais. Após a limpeza do trocador, deve ser iniciado o procedimento de montagem do mesmo, colocando-se as gachetas. Posicionar o prene-gachetas e ajustar os flanges, recolocando os parafusos de fixação. Pronto, certo? Então, para a montagem aqui, né, revendo, deverá ser feito o processo inverso. Como assim? Primeiramente, dando atenção, né, de se colocar os cabos, os cascos, tubos e curvas nas posições originais que anteriormente estavam, né? Após a limpeza do trocador, deve ser iniciado o procedimento de montagem do mesmo, colocando-se as gachetas. E posterior a isso, posiciona os preme-gachetas, ajusta ali os flanges, certo? E vem aí os parafusos de fixação. Bom, falemos agora dos procedimentos gerais para armazenagem. Usualmente, os trocadores de calor fornecidos após o teste hidrostático, pressurizados com nitrogênio seco a uma pressão de 1,2 bar, tal procedimento é adequado para a conservação dos mesmos, desde que sejam colocadas em operação em curto espaço de tempo, certo? Para o caso de período de armazenagem a ser superior a 6 meses, recomenda-se despressurizar o aparelho e fazer uma nova pressurização com a mesma pressão especificada, certo? Para verificar se como vai ser o novo comportamento desse permutador após o primeiro teste. Por isso, recomenda-se que nas dimensões da válvula de bloqueio da linha de produto sejam instalados o quê? Pontos de alimentação com nitrogênio, para facilitar o teste. Os trocadores pressurizados devem ser manuseados com devido cuidado, sendo que, para tanto, no local de armazenagem devem existir placas de advertência com os seguintes dizeres. Primeiro, equipamento pressurizado não deve ser exposto a temperaturas superiores a 50 graus centígrados, né, Celsius. E periodicamente, no caso mês a mês, a pressurização dos equipamentos deverá ser controlada por uma pessoa encarregada da armazenagem do produto, do mesmo. No caso, um técnico de operação, né? Caso seja improvável, senhores, manter o equipamento pressurizado, deve ser examinado se o vazamento é proveniente das tampas de vedação, para assim a gente trocar, né, as nossas sedes ou efetuar o devido reparo. Tal exame pode ser realizado através da aplicação de uma solução saponificada do tipo Necal.
Finalizando, gostaríamos de reafirmar nossa recomendação no sentido que sejam observados alguns cuidados especiais, tais como, atenção aqui, senhores, essa parte final, evitar choques mecânicos no equipamento, certo? Não expor o equipamento a temperaturas superiores a 50 graus Celsius, mesmo sendo ele um trocador de calor, não significa dizer que ele tem que estar em um meio externo com essa temperatura acima. Até mesmo para evitar esse tipo de coisa, são aplicados os air coolers, né, no topo de unidades onde haja permutadores normais. Após o recebimento do trocador e a armazenagem do local final, verificar a vedação do sistema através do controle dos manômetros, certo? E o equipamento, como nós já vimos anteriormente, deve ser mantido a pressão de 1,2 bar ABS, certo? E reapertar os parafusos caso necessário, né? Caso a pressão ali não esteja sendo mantida. Os trocadores deverão ser armazenados em lugar seco, livre de quaisquer tipos de intempéries, certo? Reparos. As gachetas recomendadas devem ser mantidas em estoque, pois a desmontagem e a montagem das partes do equipamento, onde essas atuam, conduzem frequentemente ao desgaste, exigindo assim quase sempre a utilização de uma nova gacheta, certo? Então deve ser sempre mantido aí um estoque de reserva. Nota: em caso de vazamento nas juntas aparafusadas, deve-se proceder o reparo dos estojos, né? Daqueles estojos que unem o espelho fixo que está soldado ao casco, né, ao seu tampão, considerando o torque formado nas especificações dos desenhos ou procedimentos de teste hidrostático. Caso persista o vazamento, uma nova junta de vedação, conforme especificado nos desenhos de fabricação, deve ser utilizada, que é aquela junta, né, aquela junta nitrílica, né? Após os procedimentos acima, se o vazamento não for sanado, a assistência técnica da fornecedora deve ser comunicada imediatamente. Certo? Já é uma falha de fabricação. Agora falemos de inspeção de equipamentos em operação, senhores. A inspeção de equipamentos industriais visa identificar corrosão, redução de espessura de parede, descontinuidades, assim como outras irregularidades que possam trazer risco de paradas inesperadas, acidentes, explosões e quaisquer outros eventos indesejáveis. Através da utilização de diversas técnicas de END, né, de ensaios não destrutivos, e da opinião qualificada de inspetores experientes, avalia-se o risco de que os equipamentos em operação atuem de forma segura até a próxima inspeção programada, ou seja, toda manutenção, todo procedimento, tudo aquilo que é considerado como tolerância, visa esse parágrafo aqui, ó, e faz com que atuem de forma segura até a próxima inspeção programada. Dentre os equipamentos que necessitam de inspeção em processo, encontram-se os dutos, né, os dutos terrestres, marítimos, seja lá quais forem, tubulações, tanques, esferas, torres, fornos, caldeiras e vasos, inclusive adequação à nossa NR13, que é a nossa Bíblia, né, é a Bíblia do Inspetor de Equipamentos. Chaminés industriais, guindastes e equipamentos de transporte de carga em geral, além de equipamentos dinâmicos, como motores, turbinas e bombas, né, são compressores também, né? A avaliação da segurança dos equipamentos em operação através de um programa de inspeção traz os seguintes benefícios: redução do risco de paradas inesperadas, redução de risco de acidentes de trabalho, certo? Afinal de contas, redução de risco de parada inesperada, certo? Se você tem uma previsão e você segue o procedimento, aquele equipamento ali, ele tende, se não houver nenhum imprevisto, a seguir em pleno funcionamento até a próxima parada que é prevista. Redução do risco de acidente de trabalho para que não haja um mau funcionamento e um possível incidente que cause aí, que possa evoluir infelizmente a um acidente. Redução da possibilidade de acidentes ambientais, seja pela transmissão de temperatura ou até mesmo pelo vazamento de algum produto. Fornece elementos para uma programação de serviços de manutenção e melhor gerenciamento de ativos. E fornece subsídios para cumprir a legislação vigente de segurança no trabalho, certo? Então, essa avaliação dessa segurança aí traz esses tipos de benefícios aí que são imprescindíveis ao processo, ao meio industrial aí, né? Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa sexta e última videoaula de permutadores, certo? Espero que
esse material tenha ficado bem fixado na mente dos senhores, que os senhores entendam a importância, a necessidade de se ter um sistema de trocadores de calor nas unidades e saber também que os trocadores de calor eles estão em muito mais do que nós pensamos, certo? Eles são mais importantes do que nós pensamos. Bom, como sempre digo, não fiquem com a dúvida, certo? Não fiquem com a dúvida, revejam o vídeo, certo? Quantas vezes forem necessários, leiam a apostila, só se capacitem-se, não fiquem com a dúvida, certo? No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima.